O LHC é, sem dúvida nenhuma, o maior laboratório do mundo. Tem cerca de 27 quilômetros de extensão. E é curioso porque esse laboratório, ele opera acelerando partículas, prótons, e antipartículas, antiprótons. E aceleram essas partículas em sentidos opostos, de tal forma que em algumas áreas se observa a colisão de um próton com um antipróton. Sim, é uma colisão de duas partículas. É interessante porque tivemos aí um investimento de cerca de 7 bilhões de dólares, 8 bilhões de dólares, num laboratório cuja função é provocar colisões de duas partículas. Uma delas é bem conhecida, é o próton, o núcleo do átomo de hidrogênio. Quando nós nos referimos a esse grande feito, em geral, nós dizemos que esse laboratório, ele acelera partículas no laboratório atingindo velocidades incríveis, atingindo energias até então não obtidas em nenhum outro laboratório do mundo. Na realidade, a energia deste próton é de 7. Agora temos uma novidade aqui. TeVs. É assim que a gente se refere à energia desse próton. Esse antipróton é acelerado à mesma energia, 7 TeVs. Portanto, temos um laboratório que opera a uma energia de 14 TeVs. A pergunta primeira é o que é um TeV? E vamos agora explicar um pouco essa unidade de energia, porque eu estou falando aqui de unidade de energia. E, finalmente, o problema que se coloca é o seguinte: um próton com essa energia de 1 TeV ou de 7 TeVs, porque a questão é, se eu tenho um próton com 1 TeV, ou se eu tenho um próton com 2 TeVs, 7 TeVs, como é o caso, a pergunta é, qual é a velocidade do próton? Essa é a pergunta do problema. Essa velocidade é uma coisa fantástica. Ela é muito próxima de c. Na realidade, nós vamos concluir que essa velocidade é igual a 1 menos 9 vezes 10 a menos 9 vezes c. É uma coisa impressionante, praticamente igual a c. É claro que a gente sabe que nunca vamos atingir a velocidade igual a c. Isso é uma impossibilidade do ponto de vista da teoria da relatividade. Mas veja-se que esta velocidade, ela é praticamente igual à velocidade da luz. Só vai diferir da velocidade da luz na 8ª casa decimal. É uma velocidade fantástica. Vamos aproveitar agora e falar sobre estas unidades. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, que no caso relativístico, você pode escrever a energia de uma partícula como sendo igual a m vezes c ao quadrado dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Essa é uma forma, né, de escrever a energia de uma partícula em função da sua velocidade. Então, basta que a gente entenda esta unidade aqui, esta unidade, para que a gente possa determinar
a velocidade. Muito bem, vamos começar por 1 elétron-volt. Essa é uma unidade de medida muito utilizada no submundo atômico ou no mundo subatômico. 1 elétron-volt é a energia que um elétron de carga, digamos que, vamos depois dizer qual é a carga do elétron, vezes a diferença de potencial de 1 volt. Ou seja, se eu submeter um elétron a uma diferença de energia potencial igual a 1 volt, então eu tenho a unidade de medida como sendo 1 elétron-volt, e 1 elétron-volt é igual a carga vezes a diferença de potencial. Ora, escrevendo essa carga aqui em coulombs, por exemplo, sabemos que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, 1 elétron-volt é uma unidade de medida, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vezes volt é igual a 1 joule. Portanto, 1 elétron-volt é uma unidade de energia muito pequena e bastante adequada para o mundo subatômico. 1 elétron-volt é uma unidade de energia que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. É uma unidade muito pequena. Muito bem. Agora, nós temos como expressar a massa do elétron vezes C ao quadrado. Isso aqui é energia de repouso de um elétron. E essa energia é igual a 0,51 MeVs. Muito bem, vamos ao que é o MeV agora. Se eu tomar essa unidade, 1 vezes 1 elétron-volt, e multiplicar por 1000, eu tenho o quilo elétron-volt. Então, 1 quilo elétron-volts é 1000 elétron-volts. Quilo elétron-volt. Se eu multiplicar por mais 1000, eu vou obter o mega elétron-volt, ou também conhecido como MeV. MeV é 1000 vezes 1000, portanto, o MeV é igual a 10 a 6 elétron-volts. A unidade seguinte é o GeV, giga elétron-volts. O GeV é 1000 vezes maior do que o MeV. Portanto, 10 a 9 elétron-volts. Em seguida, temos o TeV. Agora sim, estamos chegando lá. O TeV é uma unidade de energia que é igual a 10 a 12 elétron-volts. 1000 vezes o GeV. 10 a 12 elétron-volts. Portanto, 7 TeVs é igual a 7 vezes 10 a 12 elétron-volts. Muito bem. A massa de repouso do elétron vezes C ao quadrado é igual a 0,51 MeVs. A massa do próton vezes C ao quadrado é igual a 938 MeVs. Quase um GeV. Isto a gente obtém
multiplicando a massa do elétron vezes c ao quadrado e agora expressando essa massa nessa unidade de medida aqui. O fato é que agora nós podemos determinar esta velocidade. Por quê? Quando nós falamos que a energia do próton é igual a 7 vezes 10 a 12 elétron-volts, 7 TeVs, isto aqui é igual a massa do próton, né, vezes c ao quadrado, dividido por raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Mas nós já sabemos que a massa do próton vezes c ao quadrado, portanto, 7 vezes 10 a 12 elétron-volts é igual. A massa do próton vezes c ao quadrado é 938 vezes 1 MeV. 1 MeV é 10 a 6 elétron-volts, dividido por raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado. Logo, se nós cancelarmos aqui o elétron-volt, cancelamos a unidade de medida, eu vou obter o seguinte, que 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C ao quadrado, veja que V aqui é a velocidade do próton quando ele atinge aquela energia de 7 TeVs. Portanto, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 é igual a 7 vezes 10. Aqui eu tenho 10 a 12 e agora aqui eu tenho 10 a 6. Portanto, eu fico com 7 vezes 10 a 6 dividido por 938. Veja que esse valor da velocidade é, de fato, muito pequeno. E se nós fizermos a conta, nós vamos obter este valor aqui. Ou seja, V é uma velocidade muito próxima da velocidade da luz. 1 menos 9 vezes 10 a menos 9 vezes C. Um valor muito próximo da velocidade da luz. Isso porque 1 sobre raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2 pode ser, inclusive, relativamente bem aproximado por 7 vezes 10 ao cubo. O fato é que a velocidade do próton atinge este valor incrível, muito próximo da velocidade da luz.